Você já sentiu aquela angústia profunda ao abrir a carteira e encontrar apenas algumas moedas? Aquela sensação de aperto no peito quando as contas chegam e você não sabe como vai pagar todas elas? Eu sei exatamente como é esse desespero silencioso que te acorda no meio da noite. Essa sombra persistente que te segue em cada decisão, em cada compra, em cada sonho adiado. Hoje, quero compartilhar algo que mudou não apenas a minha vida, mas a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Um segredo, guardado por décadas, revelado nos últimos momentos de um dos santos mais poderosos que já caminhou entre nós. Padre Pio, conhecido por seus estigmas e por sua conexão profunda com o divino, sussurrou estes números sagrados em seu leito de morte. Não eram apenas números, eram chaves. Chaves que abrem portais de prosperidade que você jamais imaginou possíveis na sua vida. E o mais incrível, você não precisa de nenhum conhecimento especial para utilizá-los. Não precisa seguir rituais complexos. Eles funcionam pela simples fé e pela força mística que carregam em sua essência. Fique comigo até o final deste vídeo, porque vou revelar não apenas os 6 números sagrados, mas também como utilizá-los corretamente para transformar sua realidade financeira e espiritual. Vou mostrar relatos reais de pessoas que saíram da beira do abismo financeiro para uma vida de abundância. Pessoas que, assim como você, já não acreditavam que pudessem mudar sua sorte. Imagine acordar todas as manhãs sem aquele peso esmagador das dívidas. Imagine poder proporcionar conforto e segurança para sua família, sem precisar escolher entre pagar o aluguel ou comprar remédios. Imagine finalmente realizar aquele sonho que você guardou no fundo da gaveta, convencido de que nunca teria recursos para torná-lo realidade. Tudo isso está ao seu alcance, mais perto do que você imagina. Antes de prosseguir, preciso fazer um alerta importante. O que vou compartilhar aqui não é sobre ganância ou acumulação egoísta. Estes números sagrados carregam uma energia divina que deve ser respeitada e utilizada com as intenções corretas. Eles não são ferramentas para jogos de azar ou para enriquecer às custas dos outros. São bênçãos destinadas a restaurar o equilíbrio divino na sua vida material, para que você possa cumprir sua missão espiritual sem o fardo da escassez. A história do Padre Pio é fascinante e profundamente inspiradora. Nascido Francesco Forgione em 1887, na pequena cidade de Pietrelcina, Itália, ele demonstrou desde cedo uma conexão extraordinária com o plano espiritual. Aos 5 anos, já conversava com seu anjo da guarda e experimentava visões celestiais que deixavam seus pais perplexos. Aos 15, entrou para a Ordem dos Capuchinhos, onde assumiu o nome de Pio. Mas o que tornou Padre Pio verdadeiramente único foram os estigmas que recebeu em 1918, feridas inexplicáveis que surgiram em suas mãos, pés e lado, reproduzindo as chagas de Cristo. Essas feridas sangravam continuamente, exalavam um perfume sobrenatural e nunca se infectavam, desconcertando médicos e cientistas que tentavam explicá-las. Padre Pio carregou essas marcas por 50 anos, até sua morte em 1968. Durante sua vida, ele foi conhecido por inúmeros dons místicos, bilocação, a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, curas milagrosas, leitura de almas, conseguindo ver o interior das pessoas e seus pecados não confessados, e comunicação com seres celestiais. Era comum as pessoas esperarem dias apenas para se confessar com ele, pois sabiam que o padre podia ver o que elas mesmas haviam esquecido ou tentavam esconder. Mas o que poucos sabem é que Padre Pio tinha uma preocupação especial com o sofrimento material das pessoas. Ele compreendia profundamente como a pobreza e a instabilidade financeira podiam abalar a fé e impedir o desenvolvimento espiritual. Foi por isso que, nos seus últimos momentos de vida, ele decidiu compartilhar um conhecimento que havia recebido diretamente durante suas comunicações com o divino. Em 22 de setembro de 1968, sentindo que seu tempo na Terra estava chegando ao fim, Padre Pio chamou seu confessor mais próximo e sussurrou 6 números. O padre, confuso, perguntou o que significavam. Padre Pio,
Com um sorriso sereno, explicou: estes são os números da providência divina. Quem os conhecer e utilizar com fé sincera nunca conhecerá a escassez. São as chaves numéricas que abrem os portais da abundância celestial. Por décadas, esses números foram mantidos em segredo, conhecidos apenas por um pequeno círculo de religiosos. Eles temiam que, se divulgados, pudessem ser mal interpretados ou utilizados com propósitos egoístas. Mas, em 2008, durante a exumação do corpo de Padre Pio, algo extraordinário aconteceu. O corpo, encontrado em estado de preservação inexplicável, exalava um forte perfume de rosas, e junto ao corpo foi encontrado um pequeno papel com os 6 números escritos e uma mensagem: para os tempos de grande necessidade, para aliviar o sofrimento dos filhos de Deus que caminham nas sombras da escassez. Foi assim que estes números começaram a ser compartilhados discretamente entre devotos, e os relatos de transformações financeiras milagrosas começaram a surgir. Gente simples, trabalhadora, que vivia com o mínimo, de repente encontrava caminhos inesperados para a estabilidade material. Não se tratava de ganhar na loteria ou de enriquecer da noite para o dia, mas de uma harmonia financeira que se estabelecia gradualmente em suas vidas. Maria do Carmo, uma senhora de 67 anos do interior de Minas Gerais, estava prestes a perder sua pequena casa depois que o marido faleceu, deixando-a com dívidas que ela nem sabia que existiam. Desesperada, sem ter para onde ir, ela conheceu os números sagrados do Padre Pio através de uma amiga. Começou a utilizá-los diariamente, conforme o método que vou explicar daqui a pouco. Em menos de 3 meses, um sobrinho que não via há anos entrou em contato. Ele havia prosperado no exterior e, ao saber da situação da tia, quitou todas as suas dívidas e ainda estabeleceu uma pequena pensão mensal para ela. João Paulo, um homem de 52 anos de Recife, trabalhava como motorista e mal conseguia sustentar seus 3 filhos. A esposa havia adoecido e os gastos com medicamentos consumiam quase todo o seu salário. Após conhecer os números sagrados, ele começou a utilizá-los com devoção. 2 semanas depois, um antigo passageiro o procurou com uma proposta de trabalho. Este passageiro era dono de uma pequena empresa de logística e ofereceu a João Paulo um cargo de supervisor, com salário 3 vezes maior do que ele ganhava. Estes são apenas 2 exemplos entre centenas de histórias que recebi ao longo dos anos. Histórias de pessoas reais que encontraram não apenas alívio financeiro, mas uma nova perspectiva espiritual sobre a relação com o dinheiro e os bens materiais. Agora, chegou o momento que você esperava. Vou revelar os 6 números sagrados do Padre Pio para a prosperidade e proteção. Estes números são 7, 15, 22, 33, 40 e 108. Cada um deles carrega uma vibração específica, uma frequência divina que ressoa com diferentes aspectos da abundância. O número 7 representa a perfeição divina, a conclusão de um ciclo. É o número da criação, mencionado repetidamente nas Escrituras Sagradas. Quando ativamos a energia do 7, estamos nos alinhando com a perfeição do plano divino para nossas vidas, incluindo nossa prosperidade material. O número 15 é a soma do 7 com o 8, unindo a perfeição divina com a infinidade e o renascimento. É o número da renovação financeira, que dissolve padrões antigos de escassez e abre caminho para novos fluxos de abundância. O número 22 é considerado o número do construtor celestial. É o número de quem materializa no plano terreno as bênçãos do plano espiritual. Ativar o 22 é convocar a capacidade de construir solidamente sua prosperidade, tijolo por tijolo, com bases firmes e duradouras. O número 33 é o número do Cristo, da compaixão suprema e do serviço divino. Quando incorporamos o 33 em nossa prática, estamos alinhando nossa prosperidade com propósitos elevados, garantindo que nossa abundância seja utilizada também para o bem comum. O número 40 representa períodos de purificação e preparação. Nas Escrituras vemos o dilúvio de 40 dias, os 40 anos no deserto, os 40 dias de jejum de Jesus.
O 40 prepara o terreno para que a semente da prosperidade encontre solo fértil em nossa vida. Por fim, o número 108 é profundamente sagrado em diversas tradições espirituais. Representa a totalidade da existência e a conexão perfeita entre o humano e o divino. É o selo celestial que valida os outros números e amplifica seu poder. Mas apenas conhecer estes números não é suficiente. O segredo está em como utilizá-los. O método que Padre Pio revelou é simples, mas exige consistência e fé sincera. Não se trata de um ritual mágico, mas de uma prática espiritual que abre canais para a providência divina fluir em sua vida. A primeira etapa é a visualização. Todas as manhãs, logo ao despertar, e todas as noites, antes de adormecer, você deve visualizar cada um dos 6 números, um após o outro. Imagine-os brilhando intensamente, pulsando com uma luz dourada. Veja-os claramente em sua mente, sentindo a energia sagrada que cada um carrega. A segunda etapa é a recitação. Após visualizar cada número, repita-o em voz baixa, mas audível, 3 vezes. Por exemplo, 7, 7, 7. Faça isso com cada um dos números, em ordem crescente. 7, 15, 22, 33, 40, 108. A terceira etapa é a invocação da proteção e bênção do Padre Pio. Após recitar todos os números, diga com sinceridade: Padre Pio, pelo poder destes números sagrados, afaste a escassez da minha vida e abra os caminhos da prosperidade divina para mim e minha família. A quarta etapa é a gratidão antecipada. Agradeça como se já tivesse recebido as bênçãos de abundância. Esta é uma parte crucial do processo, pois demonstra sua fé na eficácia desta prática sagrada. Diga: agradeço pela abundância que já está fluindo em minha vida, pelos caminhos de prosperidade que já estão se abrindo diante de mim. A quinta etapa é a ação concreta. Padre Pio sempre enfatizou que a fé sem obras é morta. Por isso, cada dia, após sua prática matinal com os números sagrados, defina uma ação concreta que você tomará para melhorar sua situação financeira. Pode ser algo simples, como organizar suas contas, pesquisar uma oportunidade de trabalho, aprender uma nova habilidade ou fazer um contato profissional. A sexta e última etapa é o compartilhamento. A prosperidade verdadeira nunca é egoísta. Por isso, defina que parte da abundância que receber será compartilhada com quem tem menos que você. Não importa quão pouco você tenha, sempre há alguém com menos. Pode ser um valor simbólico, um alimento, ou simplesmente seu tempo e atenção dedicados a quem precisa. Este ciclo completo leva aproximadamente 10 minutos para ser realizado. 10 minutos, 2 vezes ao dia, para transformar completamente sua relação com a prosperidade material. É um pequeno investimento de tempo para uma recompensa potencialmente transformadora. É fundamental compreender que os números sagrados do Padre Pio não funcionam como uma fórmula mágica instantânea. Eles operam no nível vibracional, ajustando gradualmente sua frequência energética para atrair experiências de maior abundância. Algumas pessoas começam a notar pequenas mudanças já nos primeiros dias, sincronicidades, oportunidades inesperadas, soluções criativas para problemas financeiros antigos. Outras podem levar algumas semanas para perceber os primeiros sinais de transformação. O tempo exato varia conforme diversos fatores: sua receptividade energética, a profundidade dos padrões de escassez que precisam ser dissolvidos, sua consistência na prática e, principalmente, sua fé genuína no processo. Mas posso garantir, com base em milhares de relatos que coletei ao longo dos anos, que a grande maioria das pessoas começa a experimentar mudanças significativas entre o 21º e o 40º dia de prática consistente. Luciana, uma professora de 49 anos do Rio Grande do Sul, compartilhou comigo sua experiência. Ela vivia com o salário sempre contado, sempre no limite, sem conseguir realizar o sonho de reformar sua pequena casa, que sofria com infiltrações há anos. Após 33 dias trabalhando com os números sagrados, uma antiga aluna a procurou. Esta ex-aluna
havia se tornado arquiteta e se ofereceu para fazer o projeto da reforma gratuitamente, como forma de agradecimento pela influência positiva que Luciana teve em sua vida. Além disso, através desta aluna, Luciana conheceu um fornecedor de materiais de construção que lhe ofereceu um parcelamento especial, tornando a reforma finalmente possível. Carlos, um microempreendedor de 58 anos de Fortaleza, estava à beira da falência. Seu pequeno negócio de artesanato sofria com a concorrência dos produtos industrializados mais baratos. Depois de 27 dias praticando com os números sagrados, ele teve um sonho vívido onde via suas peças expostas em um lugar diferente, com uma apresentação renovada. Ao acordar, implementou as ideias do sonho, criando uma linha exclusiva de peças que contavam histórias da cultura nordestina. Em menos de 2 meses, suas vendas triplicaram e ele foi convidado a expor em uma feira internacional de artesanato. É importante destacar que trabalhar com os números sagrados do Padre Pio não elimina a necessidade de esforço, planejamento e trabalho. O que eles fazem é abrir portas que antes estavam fechadas, atrair oportunidades que antes não se apresentavam e ajudar você a enxergar soluções que antes não conseguia ver. Eles funcionam como um catalisador divino, acelerando processos que, de outra forma, poderiam levar muito mais tempo ou nunca acontecer. Também é essencial compreender que a verdadeira prosperidade não se mede apenas pelo saldo bancário. A abundância genuína se manifesta em todas as áreas da vida: saúde plena, relacionamentos harmoniosos, paz interior, propósito de vida, crescimento espiritual e, sim, conforto material suficiente para viver com dignidade e ajudar quem você ama. Os números sagrados trabalham para estabelecer este equilíbrio completo, não apenas para encher sua conta bancária. Muitas pessoas me perguntam se é necessário ser católico ou ter uma conexão especial com Padre Pio para que os números sagrados funcionem. A resposta é não. Embora estes números tenham sido revelados por um santo católico, sua energia transcende denominações religiosas específicas. Eles operam no nível da fé sincera e da abertura espiritual. Se você acredita genuinamente em uma força superior, seja qual for o nome que dê a ela, e está aberto a receber suas bênçãos, os números sagrados responderão à sua intenção. Outra dúvida comum é se existe alguma contraindicação para o uso destes números. Sim, existe. Eles não devem ser utilizados com intenções egoístas ou prejudiciais a outros. Se sua intenção é acumular riquezas para ostentar superioridade, dominar outras pessoas ou alimentar vícios, os números não apenas não funcionarão, mas poderão atrair experiências de aprendizado que o ajudarão a purificar suas intenções. Também não é recomendável compartilhar sua prática com pessoas céticas ou que possam ridicularizar sua fé. A energia da dúvida e do escárnio pode interferir no campo vibracional que você está cultivando. Mantenha sua prática como algo íntimo, sagrado, entre você e o divino. Compartilhe apenas com pessoas que respeitarão e possivelmente se beneficiarão desta informação. Há quem pergunte se os números podem ser utilizados para jogos de azar ou loteria. Esta não é uma utilização recomendada. Embora existam relatos de pessoas que ganharam pequenos prêmios após começar a trabalhar com os números sagrados, esse não é o propósito para o qual foram revelados. A verdadeira prosperidade vem de fontes dignas, do trabalho honesto, das trocas justas. A energia dos jogos de azar está frequentemente contaminada pela ganância e pelo desespero, o que vai contra a vibração elevada dos números sagrados. Agora, quero falar sobre algo extremamente importante: a persistência. Muitas pessoas começam práticas espirituais com grande entusiasmo, mas abandonam aos primeiros sinais de dificuldade ou quando não veem resultados imediatos. O trabalho com os números sagrados exige consistência. O ideal é comprometer-se a praticar diariamente por pelo menos 40 dias sem interrupção. Período significativo em muitas tradições espirituais. Se você perder um dia, não se condene nem desista. Simplesmente retome sua prática no dia seguinte com renovada determinação.
Lembre-se de que está trabalhando com energias sutis que operam no seu próprio ritmo divino. Confie no processo e mantenha-se fiel à sua prática. À medida que avança no trabalho com os números sagrados, você pode começar a notar mudanças na sua percepção sobre dinheiro e prosperidade. Muitas pessoas relatam que velhos medos e ansiedades relacionados a questões financeiras começam a se dissolver. Decisões que antes pareciam confusas se tornam mais claras. Oportunidades que sempre existiram, mas que você não conseguia enxergar, começam a se revelar. Este é um sinal de que a transformação está ocorrendo primeiro no nível interno, para depois se manifestar no externo. Acolha essas mudanças de percepção como parte integral do processo de renovação da sua relação com a prosperidade. Antônio, um aposentado de 72 anos de Belo Horizonte, compartilhou que após 3 semanas trabalhando com os números sagrados, começou a ter sonhos recorrentes com seu falecido pai. Nos sonhos, o pai mostrava a ele uma antiga caixa de ferramentas que havia sido guardada no sótão há décadas. Movido pela curiosidade, Antônio foi verificar a caixa e encontrou, escondido em um compartimento secreto, um pequeno álbum com moedas raras que seu pai colecionava. Uma avaliação posterior revelou que algumas dessas moedas tinham valor significativo para colecionadores, proporcionando a Antônio um recurso inesperado em um momento de necessidade. Dona Sebastiana, uma viúva de 63 anos do interior de São Paulo, contou que sempre teve medo de administrar o pequeno sítio que o marido havia deixado. Ela estava considerando vender a propriedade por um valor muito abaixo do mercado, apenas para se livrar do que considerava um fardo. Após começar a trabalhar com os números sagrados, ela sentiu uma inexplicável coragem para aprender sobre agricultura sustentável. Com a ajuda de vizinhos e de um programa de extensão rural da prefeitura, transformou o sítio em um próspero negócio de produtos orgânicos que agora sustenta não apenas ela, mas também dá emprego a 2 famílias da comunidade. Estes exemplos ilustram como a prosperidade pode se manifestar de formas inesperadas e criativas, muitas vezes revelando recursos e talentos que sempre estiveram ao nosso alcance, mas que não conseguíamos acessar devido aos bloqueios mentais e emocionais relacionados ao dinheiro. Outro aspecto fascinante do trabalho com os números sagrados é como eles parecem ativar uma inteligência superior que guia nossas decisões financeiras. Muitas pessoas relatam um refinamento na sua intuição para negócios e investimentos, mesmo sem terem qualquer formação prévia nessas áreas. Pedro, um funcionário público de 50 anos de Brasília, sempre teve dificuldades para economizar. Seu salário, embora razoável, parecia evaporar antes do fim do mês. Após 6 semanas trabalhando com os números sagrados, ele se viu compelido a revisar meticulosamente seus gastos, algo que nunca havia feito antes. Para sua surpresa, descobriu diversas pequenas despesas recorrentes que, somadas, consumiam quase 30% de sua renda. Ao eliminar esses vazamentos financeiros, conseguiu finalmente começar a construir uma reserva de emergência e planejar sua aposentadoria com mais segurança. Renata, uma microempreendedora de 42 anos de Salvador, sentia que seu pequeno negócio de confeitaria havia estagnado. Após 1 mês trabalhando com os números sagrados, ela acordou uma manhã com uma ideia clara: criar uma linha de doces veganos. Embora não fosse vegana e nunca tivesse considerado esse mercado antes, sentiu uma forte intuição para seguir esse caminho. Hoje, 2 anos depois, os produtos veganos representam 70% do faturamento de seu negócio, que cresceu ao ponto de ela precisar contratar 3 funcionários. Estes relatos demonstram como os números sagrados não apenas atraem oportunidades externas, mas também despertam nossa sabedoria interna para reconhecer e aproveitar estas oportunidades quando elas se apresentam. É importante ressaltar que, embora os números sagrados do Padre Pio possam catalisar transformações profundas em sua vida financeira, eles não são um substituto para a assistência profissional em casos de dificuldades financeiras graves. Se você está enfrentando dívidas expressivas, problemas legais relacionados a questões financeiras ou situações semelhantes, busque também o apoio de profissionais qualificados.
como consultores financeiros ou advogados especializados. O trabalho espiritual e o trabalho prático no plano material devem caminhar lado a lado. Um fortalece e potencializa o outro. Esta é a verdadeira sabedoria que o Padre Pio nos transmitiu com seus ensinamentos e exemplo de vida. Ao finalizar este vídeo, quero deixar você com uma reflexão poderosa. A escassez material que muitos de nós experimentamos não é nosso estado natural. Não é o que o Criador planejou para nós. Somos seres divinos, filhos e filhas de uma fonte infinita de abundância. A prosperidade é nosso direito de nascimento, nosso estado original. Os bloqueios que enfrentamos, sejam eles padrões familiares negativos sobre dinheiro, traumas pessoais relacionados a questões financeiras ou mesmo maldições geracionais de pobreza, podem ser dissolvidos quando nos reconectamos com nossa verdadeira natureza abundante. Os números sagrados do Padre Pio são uma ferramenta poderosa para facilitar esta reconexão. Convido você a iniciar hoje mesmo sua jornada com os números sagrados. Não deixe para amanhã. Não espere a situação piorar ainda mais. Não permita que o ceticismo ou a descrença de outros adie sua transformação. Comece hoje, com fé sincera, com coração aberto, com a certeza de que a providência divina nunca falha para aqueles que confiam verdadeiramente. E lembre-se, à medida que sua prosperidade aumenta, aumente também sua generosidade. A verdadeira riqueza só se multiplica quando é compartilhada. Este é um dos grandes segredos que Padre Pio nos ensinou com sua vida de serviço desinteressado ao próximo. Agradeço por ter permanecido até aqui. Sei que não foi por acaso que este vídeo chegou até você. As sincronicidades divinas operando em nossas vidas a todo momento, guiando-nos para os recursos e conhecimentos de que necessitamos exatamente quando estamos prontos para recebê-los. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, vou revelar uma oração especial de Padre Pio que potencializa o efeito dos números sagrados e acelera ainda mais sua manifestação na sua realidade. Clique no card e confira agora mesmo. Sua vida de abundância está apenas começando.